Abra as vossas Bíblias comigo em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos começar do versículo 9. Quem achou, diga amém. Ei, Marquinhos, esse é ungido mesmo, viu? Esse tem unção até no tutano. Quem achou Romanos, diga amém. Quem não achou, diga, estou procurando. É Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois vem Romanos. Amém? Irmãos, confesso para vocês, hoje não será uma pregação, nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos estudar. Então, quando se trata de estudo, o que pode acontecer, sargento, é dar sono. Então, para você não dormir aí, duas coisas têm que acontecer. Eu não posso demorar aqui, pastor do céu. Se eu demorar muito aqui, todo mundo vai roncar aí. E você, para você não dormir, preste atenção, deixa a Bíblia aberta e vai acompanhando cada versículo que eu vou ler. Então, eu vou ler um versículo, se precisar falar alguma coisa eu falo, se não, eu já passo para outro. Amém? Uma vez o apóstolo Paulo, que era muito melhor pregador do que eu não chego nem no pé dele, uma vez ele pregou, o rapaz teve sono, caiu morto, caiu da janela e morreu, ele teve que ir lá orar para o rapaz ressuscitar. Então até no sermão de Paulo, alguém dormiu, imagina no meu, se eu não tomar cuidado, hein? Amém? Quem achou, diga amém. Nós vamos estudar 13 versículos, é só coincidência, sargento, o número, viu? É só coincidência o 13, viu? Hoje uma pessoa falou para mim do número 13, até o número não presta. Eu falei, para mim todos os números é bom, eu sou crente, para mim todos os números é bom, todos os dias são bons, todos os meses são bons, sabe por quê? Porque eu sou crente, eu oro, Deus abençoa, amém? Então comigo não tem esse negócio de número, não tem esse negócio de mês, quem é crente ora e Deus dá a vitória, amém? Então o capítulo 12 de Romanos, versículo 9, diz assim, o primeiro versículo que nós vamos estudar: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegar-vos ao bem. Amém? O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegar-vos ao bem. Amém? O segundo, versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa na igreja, nós temos que aprender a honrar o irmão que está do nosso lado, nós temos que amar o irmão que está com o nosso lado. Um exemplo, sargento é diácono, e ele viu que um diácono fez uma coisa boa, vai lá e honra o diácono, elogie ele, dê parabéns para ele. O grupo de louvor viu que um dos músicos fez uma coisa bonita, elogie ele, valorize ele. Nós temos que aprender isso em nossas vidas, dar valor para as pessoas. Tem gente que só quer honra para ele, só quer elogio para ele, mas ele não aprendeu a honrar o próximo, e ele não aprendeu a elogiar o próximo. Então aquilo que você quer para você, queira para o seu próximo também. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça pelo teu próximo também, em nome de Jesus. Versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Eu vou ler novamente: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Nós como os cristãos, irmãos, nós não podemos ser freezer, nós não podemos ser gelo, nós temos que ser labareda de fogo aqui na terra.
Nós não podemos ser aquele tipo de crente que aonde passa as pessoas têm que vestir blusa de frio, porque não aguenta tanto frio, não. Aonde a gente passar, nós temos que deixar um rastro de fogo pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo tem que estar dentro de nós todos os dias das nossas vidas. E o fogo do Espírito Santo tem que arder em nosso coração todos os dias. Então nós temos que ser pessoas crentes fervorosos. Quando eu digo fervorosos, eu não digo fanático, porque existe diferença de fanático para fervoroso. Fervoroso é aquela pessoa cheia do Espírito Santo, e uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem prazer em fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer na obra de Deus. Amém? Versículo 12: alegrar-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar na oração. 3 coisas o versículo 12 nos mostra: alegrar-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverar na oração. Quando se fala de esperança, 2 coisas nós podemos falar. Primeira, que nós temos alegria na esperança que um dia Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja e Jesus Cristo vai voltar. A segunda coisa que nós podemos dizer também, que nós vamos ter paciência e saber, como que é? Versículo, na esperança, nós vamos alegrar na esperança, com a certeza que aquilo que nós estamos buscando em Deus, nós vamos alcançar em nome de Jesus. Primeiro, nós vamos se alegrar na esperança da volta de Cristo. Segunda coisa, nós vamos se alegrar na esperança que tudo que está mal na nossa vida vai passar e a vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus. Paciência na tribulação. Muitas pessoas, sargento, diante da tribulação, Juninho, muitas pessoas diante da tribulação, ela pega, desanima, não dá para mim não. Ele perde a paciência, ele não consegue esperar que aquela tribulação vai passar, ele não consegue ficar firme e saber que aquela tribulação vai passar, então ele perde a esperança, ele perde a paciência. E o que ele faz? Ele sai da igreja, ele fala assim: não vou mais na igreja não. Por quê? Porque eu estou na igreja, estou dando dízimo e eu estou passando na tribulação. Agora eu pergunto para você: Jesus nunca prometeu para você, só do fato de você dar dízimo e só do fato de você estar na igreja, você não vai passar luta. As tribulações vão vir, as lutas vão vir, mas nós temos esperança que a vitória será maior do que a nossa tribulação e a nossa luta que estamos passando. Amém? O microfone está muito alto para vocês aí, Juninho? Não, beleza? Então vamos lá. Perseverar na oração. Nós temos que ser uma igreja que ora. Nós temos que ser uma igreja que caminha de joelhos. Quando digo caminhar de joelhos, quer dizer o quê? É uma igreja que se prostra diante de Deus para orar. Se você for ver a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, do início ao fim, do alfa ao ômega, você vai perceber que as grandes vitórias que o povo de Deus teve, foi através da oração. Nós não podemos ser uma igreja que não ore, não. Nós temos que ser uma igreja que ore. Nós temos que ser uma igreja de oração. Nós temos que ser uma igreja de joelho no chão, clamando ao Deus vivo, porque é através da oração, é através da nossa oração, do nosso clamor, da nossa súplica, que a vitória vai vir em nome do Senhor Jesus. E aonde nós vamos fortalecer a nossa vida espiritual para continuar firme
na presença do Espírito Santo. Amém? Agora o versículo 13. Deixa eu beber uma água aqui antes de ler o 13. Partilhar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Partilhar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Irmãos, muitas das vezes a gente encontra pessoas, a pessoa diz assim: eu não vou mais naquela igreja tal. Daí você pergunta por quê? E a pessoa diz assim: porque eu estava passando problema e a igreja não me socorreu. Eu não tinha dinheiro para pagar a água e a igreja não me ajudou. Eu não tinha dinheiro para pagar a luz e a igreja não me ajudou. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha o que comer em casa e a igreja não me deu cesta básica. Então aquela igreja não tem amor. Muitos dizem isso. Mas existe um erro, que a pessoa está passando problema e ela passa sozinha, de boca calada. Ela não comunica a igreja, ela não fala para o pastor da igreja. Então como que a igreja vai descobrir se ela está passando problema? Como que o pastor da igreja vai descobrir que ela está passando dificuldade, se ela não comunicou as necessidades dela? Nós não temos bola de cristal, que a gente pega uma bolinha de cristal, coloca aqui e começa a olhar quem está passando problema na igreja. Não, nós não temos isso, o pastor não tem, e graças a Deus por isso. Então, aquele que está passando problema, mesmo com vergonha, ele tem que comunicar, porque a igreja é uma família, nós somos um corpo e a cabeça é Cristo. Então, quando a pessoa comunica, a igreja, tenho certeza disso, que vai estender a mão para a pessoa que está precisando. A pessoa pode não ter toda a ajuda que ela precisa, mas ela vai ter uma ajuda. Então, se você está passando problema, dificuldade, você tem que comunicar ao pastor da igreja. Se você tem vergonha de chegar nele, chegue em alguma pessoa da igreja, que você tem mais contato, que você tem mais intimidade, e peça para ela falar do problema que você está passando. Ninguém que está na igreja deve sofrer sozinho, deve passar necessidade sem comunicar à igreja. Então, se você precisa de ajuda, abra sua boca e fale que você está precisando, em nome de Jesus. 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha só, irmãos, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É fácil isso? Não é fácil. A gente abençoar quem persegue a gente não é fácil, mas é bíblico, e se é bíblico, nós temos que procurar fazer. Se é bíblico, nós temos que fazer isso, abençoar aquela pessoa que maldiz a gente, que persegue a gente, que não gosta da gente. Nós temos que abençoar essas pessoas, porque está na Bíblia: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A boca do cristão, nós temos que evitar ao máximo de colocar palavras de maldição para lançar sobre a vida das pessoas. Nós temos que lançar a palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Nós temos que lançar a palavra de vitória sobre a vida das pessoas, e não ficar amaldiçoando as pessoas. Ah, mas ele não gosta de mim, pastor, eu vou abençoar quem não gosta de mim? É difícil, eu sei que é, mas é ensinamento bíblico, nós temos que fazer isso, porque eu abençoar quem gosta de mim é fácil, não tem segredo, não precisa nem vir na igreja, não preciso nem frequentar a igreja para abençoar quem gosta de mim. Agora difícil é abençoar aquele que não gosta de mim. Isso é complicado, mas nós temos que fazer. Versículo 15: alegrai-vos com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Irmãos,
Nós como igreja, como corpo de Cristo, quando tiver festa, se você gosta de festa, vá, se alegre na festa do irmão, mas no dia do velório também você tem que estar lá. Tem gente que é assim, quando o irmão está na alegria, quando o irmão está na festa, ele está lá com o irmão, beleza, estou junto com você, estamos juntos irmão, churrascão, arado e tantas outras coisas, lanchão, vamos lá, vamos se alegrar, mas na hora da luta, na hora do problema, na hora que o irmão está chorando, nós temos que estar com o nosso lenço lá, e colocar o nosso lenço no rosto do irmão, para enxugar as lágrimas que está no rosto dele. Nós temos que estar com o nosso irmão no momento que ele está alegre, mas nós temos que estar com ele também, no momento que ele está chorando. No momento da vitória dele, nós temos que estar com ele, mas no momento da luta dele, nós temos que estar com ele também. No momento do nascimento, nós temos que estar com ele, mas no momento da morte, nós temos que estar com ele também. Amém? Versículo 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, sede unânimes entre vós. Irmãos, a igreja é um lugar aonde não pode haver acepção de pessoas. Igreja tem que ser um lugar aonde todos têm que ser tratados da mesma forma. Igreja é um lugar aonde o engenheiro senta e do lado dele senta o servente de pedreiro, e o engenheiro tem que ser tratado da mesma forma que o servente. A igreja é um lugar aonde o patrão senta e os funcionários dele sentam do lado dele, e tem que ser tratado da mesma forma. O rico tem que ser tratado da mesma forma do pobre, e o pobre tem que ser tratado da mesma forma do rico. Na igreja não pode ter diferença. A igreja tem que ser uma igreja acolhedora, que quando a pessoa entrar daquela porta para dentro aqui, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir amada, ela tem que se sentir respeitada, não importa nem a opção sexual dela. No momento em que ela senta aqui para ouvir a palavra de Deus, ela tem que ser tratada com respeito. A igreja é um lugar, talvez você não vai concordar comigo do que eu vou falar, mas a igreja é um lugar onde o policial senta, mas se um traficante, um bandido, um assaltante entrar aqui para assistir o culto, ele vai sentar do lado do policial e tem que ter o mesmo tratamento. Igreja tem que ser assim. Uma vez uma pessoa me disse, ela era de uma igreja, e ela disse que quando chegava um rico, ela era o pastor auxiliar dessa igreja, quando chegava o rico, o pastor dele pegava, levava o rico lá no gabinete, e ficava ali conversando com o rico, aconselhando o rico. Mas quando vinha um pobre, um morador de rua, o pastor não atendia, ele deixava o auxiliar dele atender. Ele falava assim para o auxiliar dele: atenda esse daí, ó. Isso não pode existir na igreja, não. Se a pessoa chegar de a pé, ela tem que ser tratada igual quem chega com um carro importado, todos unânimes. Outra coisa que o versículo 16 nos ensina, que não pode ter arrogância no nosso coração, não pode ter arrogância. A gente não pode se achar melhor que o nosso irmão, por causa das coisas que a gente tem na vida, por causa do conhecimento, por causa do nosso cargo na igreja. Não, nós não podemos se achar melhor do que ninguém, porque o bom, o maior e o maioral se chama Jesus Cristo de Nazaré. E um dia ele pegou uma bacia com água e lavou o pé de 12 homens pecadores. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Jesus, com todo o poder que ele tinha, ele era humilde ao ponto de lavar 12 pés de homens que andavam com ele. Agora nós também não podemos ter arrogância no nosso coração. Nós não podemos deixar a arrogância, se dizer assim: eu sou melhor, porque eu prego melhor do que aquele ali, então eu sou melhor aqui.
ninguém prega igual eu, está errado. Juninho, você não pode dizer Juninho, ninguém toca melhor do que eu sou o bambambam. Se eu sair dessa igreja aqui, ó, acabou o louvor, acabou nada. Durante 1 ano e 4 meses eu pastoreei, não tinha músico de quarta-feira, a gente cantava no playback, o fogo descia, caía e a unção era manifestada, porque não é músico que traz unção para a igreja, é a presença do Espírito Santo de Deus. Não é pregador que traz unção para a igreja, é a presença do Espírito Santo de Deus. Então a arrogância não pode fazer parte da nossa vida, não pode. O que tem que fazer parte da nossa vida, do nosso interior, é a humildade, saber se a gente é usado, se a gente prega bem, se a gente toca bem, se a gente canta bem, se a gente é um bom diácono, é porque o Espírito Santo nos concedeu isso. Então toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não a homem, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Vou repetir novamente: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Irmãos, nós somos como cristão, nós temos que ser pessoas honestas. Nós não podemos ser pessoas enganadoras, Juninho. Não podemos enganar ninguém. Vai vender o carro, um exemplo, o motor está ruim, seja honesto, fala, o motor está ruim. Não diga que o motor está bom, sendo que o motor não está. Nós como cristão, uma coisa que eu aprendi na minha vida, há 27 anos frequentando igreja, 3 nomes nós temos a zelar: o nome de Jesus, o nosso nome e o nome da igreja. Porque quando um crente faz uma coisa errada, ele não vai, as pessoas não vão falar apenas daquele, eles vão falar assim, ó, aquela igreja ali, ó, tem crente sem vergonha. Então, irmãos, nós temos que ser pessoas honestas. Comprou? Pague. Se não tem condição de pagar, não compre. Não compre. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, ó, para aquele ali, eu vendo sem medo de errar, porque eu sei que ele vai pagar. Eu antigamente, hoje, eu não sei o que acontece comigo, todos os alfaiates que faz roupa para mim morrem, todos. Então antigamente eu tinha uma loja no centro que eu fazia roupa só lá. O alfaiate morreu, então eu parei. E uma vez eu estava lá no centro, e loja pequena, o dono conhece a gente, eu ia lá, comprava parcelado, fazia o carnezinho, naquele tempo não tinha cartão de crédito, e uma vez ele encontrou na rua, ele falou assim, por que você não volta mais comprar lá? Vai lá, naquela época o alfaiate não tinha morrido ainda, por que você não vai lá comprar? Faz tempo que você não vai. Falei, qualquer dia eu vou lá. Mas por que ele convidou eu? Porque eu paguei tudo certinho lá, tudo certinho, eu não fiquei devendo nada, não dei calote nele. Então nós temos que ser pessoas honestas. Crente tem que andar de cabeça erguida. Você pode não ter um carrão automotivo, você pode ter um Fusca, mas mesmo andando com seu Fusca, seja honesto. Seja honesto. Você pode não morar numa mansão, você talvez more numa casinha simples, mas seja honesto. Gostoso é conseguir as coisas com o suor do rosto e com honestidade. Saber que você vai dormir, vai acordar, e você não vai correr o risco da justiça vir atrás de você, porque você conseguiu coisas, fazendo coisas erradas. Não, nós temos que ser honestos, em nome de Jesus. Está quase acabando. Versículo 18: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós,
tende paz com todos os homens. Nós temos que ser pessoas, irmãos, que não temos que fazer inimigo. Eu aprendi uma coisa, sargento, com um político muito famoso da nossa nação. Uma vez ele disse assim, ele é muito famoso, que na nossa vida, nós não temos que fazer inimigo, nós temos que fazer amigos. Se for possível, a Bíblia de Paulo está dizendo aqui, se for possível, tende paz com todos. Se for possível isso, nós temos que evitar o máximo de inimizades, evitar o máximo. Eu já cheguei, e o Dicel lembra, o Dicel deve conhecer, não era tudo a mesma igreja, é Dicel. Tinha uma pessoa lá, um dos auxiliares, eu não gostava dele, não gostava mesmo, não gostava pelas atitudes dele, eu não gostava. E ele saiu da igreja, eu vou ser sincero, irmão, quando ele saiu da igreja, eu não senti um pingo de falta dele. Ele tinha umas atitudes que eu não concordava. O pastor Dicel sabe o que estou falando. Só que passou-se o tempo, ele voltou para a igreja. Quando ele voltou, eu falei, meu Deus, não acredito que esse cara voltou, não acredito. Daí foi, ele voltou, a gente foi conversando, conclusão da história, hoje essa pessoa, no meio evangélico, é uma das pessoas que eu mais gosto. Teve um ano, que ele alugou uma edícula, a minha irmã ia, mais um casal, e ele me convidou para ir junto, e eu passei 2 dias com ele, com a família dele, mas com a família da minha irmã, mas com uma família, a gente passamos todos juntos uma edícula, e eu já estava gostando dele antes, e naquela edícula, fiquei gostando mais dele ainda, comecei a amar mais ele ainda, pela forma que ele me tratava naquela edícula, ele procurava fazer o máximo por mim, daí eu comecei a entender ele, a profissão dele, que não é fácil, sargento, daí eu comecei a gostar dele, hoje é uma das pessoas que eu, não vou falar que eu gosto, mas é uma das pessoas que eu amo, no meio evangélico. E uma vez ele até me procurou, ele falou assim, se você montar uma igreja, eu estou com você, só que no meu coração não tem esse negócio de montar igreja não, eu não quero montar igreja, para mim está bom aqui auxiliando o pastor Denilson, está ótimo, mas ele, por quê? Eu comecei a entender o jeito dele, eu comecei a compreender ele, e daí com essa compreensão, conversando com ele, é uma pessoa que hoje eu gosto muito, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas a gente ficamos um bom tempo junto, é uma pessoa que eu aprendi a amar, e a respeitar, da forma que ele é. Versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, nós temos que deixar a ira de lado. Tem pessoa que diz assim, não mexa comigo, porque se mexer comigo, eu vou enfiar a peixeira, eu vou dar tiro, eu vou matar. Não, irmãos, nós não podemos ser esse tipo de pessoas, nós não podemos deixar a ira em nosso coração fazer com que a gente venha fazer besteira. Hoje, se você for lá na cadeia, está cheio de pessoas, que por causa de 5 minutos de ira e de raiva, estão lá na cadeia, estão lá presa, porque mataram, porque fizeram algo, daí teve que gastar dinheiro com o advogado não conseguiu tirar da cadeia, estão lá, por quê? Fizeram besteira. Se alguém fez um mal para você, tenha certeza, que uma hora ou outra, ela vai pagar por aquele mal, sem precisar você agir com violência, ou fazer algo de mal que vai prejudicar a sua vida. Não faça, irmãos, não faça. A Bíblia diz que tudo que o homem planta, o homem colhe. Então se ele plantou coisa ruim contra você, ele vai colher, mais cedo ou mais tarde, a colheita vai chegar, o boleto vai chegar na casa dele. Nós não podemos, eu não gosto de uma coisa que eu vejo alguns cristãos fazer, eu vou entregar aquela pessoa na mão de Deus e ele vai ver.
A pessoa fala isso: eu vou entregar na mão de Deus, querendo que Deus castigue, Juninho, querendo que Deus faça alguma coisa de mal. Não, irmãos, eu não concordo com isso. Se você concorda, me desculpe da franqueza, eu não concordo. Eu acho que nós não devemos entregar ninguém na mão de Deus, para Deus castigar, para Deus matar. Não. Eu acho que nós temos que entregar na mão de Deus as pessoas, para que as pessoas cheguem ao arrependimento daquilo que fizeram, para que as pessoas se convertam de verdade, para que as pessoas mudem de vida, e elas percebam que elas fizeram algo de ruim contra nós, e ela nos procure para pedir perdão e desculpa. Não entregar na mão de Deus com ira, com raiva. Eu sei que muitas das vezes dá vontade, depende daquilo que a pessoa fez por nós, dá vontade de mandar Deus matar, dá vontade, vamos dizer que não, e dá vontade da gente fazer isso com as nossas próprias mãos, mas não vai adiantar, irmãos. Não faça besteira, não queira que Deus mate, que Deus castigue. Não tenha isso no seu coração, não. Tire isso do seu coração, porque aquilo que ele fez de mal, um dia ele vai pagar, sem precisar você amaldiçoar, sem precisar você fazer nada de mal. Quantas pessoas, porque foi traído ou foi traída, resolveram lavar a honra no sangue, mataram a esposa, mataram o amante, e hoje estão aonde? Na cadeia, com a vida arrebentada. Isso não deve ser feito, isso não deve ser feito. Eu sei que uma das piores coisas que existe é a traição, e eu já falei para minha esposa: se um dia ela me trair, eu nunca mais fico com ela, mas matar eu não vou. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero enfiar minha vida numa cadeia, eu não quero acabar com a minha vida. E o que vai adiantar? Ah, matei, sou machão, preso na cadeia com um monte de homem do lado dormindo junto lá, numa cela que cabe 5 pessoas no meio de 20, dormindo no chão com medo de rato? Não. O que a pessoa deve fazer? Foi traído, largue. Daqui a pouco Deus prepara outra pessoa, coloca no seu caminho, você casa novamente, e você vai ser feliz, e você não vai precisar matar ninguém, você não vai precisar derramar sangue de ninguém. E muitas vezes você vai olhar para a vida daquela pessoa que foi desonesto, você vai ver que ele está com a vida toda arrebentada, nem com a amante ele está mais. Por quê? Porque ele fez o mal, e o mal veio sobre ele também. Ele plantou coisas ruins, e coisas ruins veio contra ele. Então, irmãos, não queira vingar, não queira derramar sangue, evite o mal, não evite briga, evite querer sair no braço com os outros, evite isso, evite, isso é besteira, isso é besteira. Versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É fácil isso, sargento? Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para os coríntios, para os romanos, quer dizer, para os romanos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que é isso, brasas de fogo? No Egito, antigamente, tinha um costume, quando alguém se arrependia de algo, lá no Egito, e ela queria demonstrar isso para as pessoas, o arrependimento dela, para as pessoas, ela colocava brasas vivas numa panela, e ela colocava na cabeça dela, lá no Egito, e ela saía pelas ruas, com aquela panela cheia de brasas vivas na cabeça, e ela estava mostrando para as pessoas assim: ó, eu estou arrependido daquilo que eu fiz, eu me arrependo publicamente, esse é o sinal do meu arrependimento. Irmãos, quando você dá de comer ao teu inimigo, quando você dá de beber
ao teu inimigo, como Paulo está ensinando aqui aos romanos. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O Espírito Santo de Deus vai colocar brasas de fogo sobre a sua cabeça, e aquele teu inimigo, que você deu de comer para ele, que você deu de beber para ele, quando ele vê a manifestação do Espírito Santo na sua vida, quando ele vê que você, mesmo ele fazendo mal para você, você estendeu a mão para ele, você ajudou ele, sabe o que vai acontecer com ele? Tenho quase certeza disso, que ele vai se sentir envergonhado e arrependido de tudo aquilo que ele cometeu contra você. Se você quer brasas de fogo sobre a sua cabeça, se você quer brasa do Espírito Santo sobre a sua cabeça, aprenda uma coisa: perdoe os seus inimigos, perdoe ele. Se ele bater na sua porta pedindo comida, dê comida para ele. É difícil, eu sei que é. Se ele pedir água para você, dê água para ele. É difícil, eu sei que é, mas está na Bíblia, é ensinamento bíblico, e é do Novo Testamento, nós temos que seguir, mesmo não sendo fácil, mesmo sendo difícil, e nós fazendo isso, pode ter certeza, que o fogo vai estar aqui, na nossa mente, em nome do Senhor Jesus. O último para terminar, ninguém dormiu? Não, né? Beleza. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, isso aqui não preciso nem explicar, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não faça mal para ninguém, faça o bem, faça o bem, não faça mal, faça o bem, deixe o mal de lado e haja pelo bem, em nome do Senhor Jesus.